Vamos agora em frente, hein? Fernando Molica está conosco, seguimos ao vivo como sempre, 8 horas e 49 minutos. Molica, a possibilidade de um conflito nuclear foi então admitida pelo secretário-geral da ONU. Quais seriam caminhos viáveis, assertivos no cenário que nós estamos vivendo para evitar que a guerra chegue a esse ponto? Bom dia, Elisa. Vem empurrando o carro, né? Pelo visto. Bom dia. Bom dia a todos. Você também está sabendo disso, não é, Molica? Esses causos que inventaram, que meu carro ficou dando tranco, que eu fiquei horas na fila do posto, que não consegui, que virei frentista. Enfim, meus advogados estão bem atentos a esse assunto, a quantidade de causos que inventaram da minha pessoa. Breaking news o tempo inteiro aqui do Colombo, mas vamos lá. Vamos falar sério. A questão, como o Boris falou, né, existe um equilíbrio. O que impede uma guerra nuclear, quer dizer, primeiro, admita-se que ainda haja um pouco de bom senso na cabeça de grandes líderes mundiais. Né? Se apertar aquele botãozinho, o grau de destruição que isso causa, né, as bombas de Hiroshima e Nagasaki são fichinha perto do que existe hoje. Né, a quantidade do arsenal nuclear, que dá aquele chavão que se repete desde a minha infância, né? Dá para destruir a Terra não sei quantas vezes, enfim, apertou aqui, aperta lá, e aí não tem jeito, acabou, não precisa pagar boleto, não precisa se preocupar com as contratações do Botafogo para o próximo Campeonato Brasileiro, acaba tudo. Então, assim, não é uma brincadeira, não dá para pensar nesses termos. No limite, claro, existem as armas, mas essas armas existem principalmente para que não sejam utilizadas. Então, foi todo aquele processo da Guerra Fria, né? Houve aquela crise dos mísseis lá no início dos anos 60, quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba. Aí é engraçado que a argumentação dos Estados Unidos é muito parecida com a argumentação da Rússia, né? Cuba estava perto demais dos Estados Unidos, então seria uma espécie de quintal norte-americano, não poderia ser um trampolim para a União Soviética aqui no hemisfério norte, aqui nas Américas. Da mesma forma, então, que a Ucrânia está perto demais da Rússia, então não pode ser trampolim da OTAN. É engraçado que os argumentos são muito parecidos. Mas, assim, vai ter que se chegar a um acordo, né? Como também lembrou o Boris ontem, toda guerra acaba. Essa guerra precisa acabar. Há um esgotamento. Até agora, se eu não me engano, foi o presidente ucraniano que disse ontem, até agora todo mundo está perdendo. Ninguém está ganhando essa guerra. Em primeiro lugar, perdem os mortos, suas famílias, seus amigos, perdem as pessoas que estão sendo deslocadas, perde a economia ucraniana, perde a economia russa, perde a economia mundial. Até agora é um jogo de perde-perde. É um jogo de pressão. Em algum momento, essa pressão vai se tornar insuportável. Insuportável para a Rússia, insuportável para a Ucrânia, insuportável para o resto do mundo, como lembrou o secretário-geral da ONU. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia são produtoras de alimentos, né? A Ucrânia é chamada ali, outro chavão, o celeiro do mundo. A guerra mexe com o preço dos alimentos. Não é uma questão de pagar 10% a mais, 20% a mais pela farinha de trigo, por esse artigo, por aquele. Isso afeta a alimentação de milhões de pessoas no mundo inteiro. O que sabe, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então é preciso haver a busca de algum consenso, é preciso ter bom senso nessa história para que isso se acabe. Agora, nesse momento, ainda tudo indica que ainda estamos no momento da pressão. Quem pressiona mais? Lado A, lado B. Quem é capaz de resistir a mais pressão? E é preciso ter muito cuidado para que não vire uma questão de honra nacional. E aí, quando vira a questão de honra nacional, não se pode ceder nada, fica muito complicado. Sim, todos os lados têm que ceder, a menos que se queira, que a Rússia queira uma destruição total da Ucrânia, uma deposição total do governo ucraniano, transformar a Ucrânia numa espécie de território russo. O próprio governo russo diz que não é esse o objetivo. Enfim, é preciso esperar aí, torcer por algum grau de consenso, que só chegará no momento que a guerra se tornar insuportável demais, ainda mais insuportável. Elisa. Obrigada, Fernando Molica.